Noite, meu nome é Felipe. Esta é uma live devocional com uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então, você que está me assistindo, me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação de Filipenses 2 e que o Senhor traga todos que precisam ouvir a sua palavra. Amém. Então vamos lá. A live de hoje é Filipenses 2, mas com os comentários da Bíblia de Jerusalém, já que ela é uma Bíblia de estudo. Então, no contexto da leitura, é uma carta de Paulo. Paulo não foi um dos escolhidos de Jesus. Ele foi convertido após a ressurreição de Jesus. E a caminho de Damasco, ele cai e tem o seu encontro com Jesus. Ele era um fariseu que perseguia os cristãos. Até Jesus fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele se converte e, como ele era um cidadão tanto romano quanto judeu, tinha dois nomes: Paulo, seu nome romano, Saulo, seu nome judeu. Ele escolhe o nome de Paulo para facilitar as suas viagens missionárias e também a conversão dos povos gentios. Então, Paulo escreve nessas viagens, ele funda muitas igrejas, inclusive a de Filipenses. A carta de Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão e é considerado um dos livros mais felizes da Bíblia, porque Paulo mostra a gratidão que ele tinha pela igreja de Filipenses, que fica na Grécia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Manter a unidade na humildade. Portanto, pelo conforto, aí a gente tem um comentário. Cadê? Se alguém há pelo é uma espécie de junção afetuosa pelo que há de mais sagrado, que há em toda ternura e compaixão. Levai à plenitude minha alegria, pondo vós acordes, nada fazendo por compaixão e vanglória. Que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão. Levai à plenitude minha alegria, pondo vós acordo no mesmo sentimento. Aí a gente tem outro comentário. Essa insistência, exortação, unidade, deixa entrever essa divisão interna ameaçavam a paz da comunidade de Filipos. E notar a existência de Paulo em interpelar a todos juntos. No mesmo amor, numa mesma alma, no mesmo pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando um só do que o que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Versículos 6 a 11 são provavelmente um hino cristão antigo, semelhante a Colossenses, Timóteo 2, que Paulo cita. Tradicionalmente foi interpretado em função de esquema divino, descendo acidentalmente da divindade, segundo o qual a quenose de Cristo era entregue à sua glória divina, a fim de viver a humanidade conscientemente sofrer. Sua estrutura contém manifestação no esquema bíblico da humilhação, seguido pela exaltação, segundo o qual a pessoa junta que sofre é
compensada por Deus. É mais provável, por isso, que Jesus, como o segundo ou último Adão, seja implicamente contrastada ao primeiro Adão. Ele, estando na forma de Deus, aí a gente tem outro comentário, uma vez que forma é usada intercambiavelmente como imagem, forma de Deus é sinônimo para a imagem de Deus, que é predicado de Adão e de Cristo. Ele, estando na forma de Deus, não usou o seu direito para ser tratado como um Deus, como um não pecador. Cristo não teria de morrer, porque a morte é punição pelo pecado. Encontra-se a mesma ideia em certos apócrifos como Enoque, Esdras e Baruque. Ele, portanto, tem o direito de viver eternamente, o que é caristia divina. Outras funções menos prováveis não consideram o estado de igualdade com Deus como pressa a agradar. Não reteve ciumentalmente a condição que o igualava a Deus. Mas despojou. A gente tem outro comentário. A fórmula é tirada de Isaías 53:12. Pronome reflexivo, que também aparece no versículo 7, enfatiza que é questão de decisão de Cristo. Ele escolheu morrer. Tomando a forma de escravo, este modo de ser da salvação a Isaías 53 pode ser somente do servo de Yahvé, humilhado e sofredor que morreu pelos outros. Notar o contraste com o Senhor, do versículo 11. Tornando semelhante aos homens, não há intenção de atenuar a humanidade, a menos que fosse diferente. Contudo, não poderemos ter-nos salvo. Ele que era vivo, levantou aqueles que estavam mortos. Não necessitou ser reconciliado com Deus, enquanto todos os outros o foram. E reconhecido como aspecto como um homem. Embora diferente do seu modo de ser, Cristo participou da natureza humana comum a todos. Abaixou-se e tornou-se obediente até a morte, correspondente ao envio de Deus para o seu Filho para salvar a humanidade. É a obediência de Cristo. A morte sobre uma cruz. Enquanto a tradição primitiva salientava apenas o efeito sádico da morte de Cristo, Paulo enfatiza de forma constante que a modalidade de sua morte foi a cruel punição da crucificação. Por isso, Deus soberanamente o elevou. Aí a gente tem mais um comentário. Pela ressurreição, o prefixo comparativo é justificado pelo fato de que, enquanto todos os são exaltados, Cristo é superior a todos. E lhes conferiu o nome que está acima de todo nome. O nome é de Senhor, como aparece no versículo 11. É termo puramente funcional que nada diz sobre a natureza de Cristo. É título de merecido, apesar do uso coerente da frequência aplicada em Cristo em toda parte do Novo Testamento. É decidido como acima de todo nome porque o Novo Testamento o usa para Deus, a fim de que o nome de Jesus todo joelho se dobre. Aí a gente tem mais um comentário. A humildade reconhece a nova figura divina, dignidade de Jesus, da mesma maneira que era prenunciado que as nações reconheciam Yahvé. Jesus é usado como forma de deliberada, constatando com o versículo 11 evocar a figura humilhada e sofredora dos versículos 6 e 8. Nos céus, sobre a terra e sob a terra. Essa frase que perturbam a escrita cuidadosa foram provavelmente acrescentadas por Paulo para enfaticar tanto o escopo ilimitado da autoridade de Cristo como sua dependência em relação ao Pai. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. É a profissão de fé essencial do cristianismo. Operação a salvação. Portanto, meus amados, como
sempre tendo obedecido não só somente a minha presença, mas também, particularmente agora na minha ausência, operai a salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem reclamação, para vos tornei irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilha como astros no mundo, mensageiros das palavras de vida, assim no dia de Cristo. Eu terei a glória de não ter ocorrido, nem ter me esforçado em vão. Mas se o meu sangue for derramado em liberação e sacrifício, é a serviço da vossa fé. E a gente tem mais um comentário. Paulo fez uso do grego e do judaico das suas liberações derramadas. Você fez uma aplicação metafórica ao culto espiritual dos novos tempos. O sangue derramado na sua condenação à morte viria juntar-se ao sacrifício entre os cristãos e é constituído pelo serviço da fé. Alegro-me e me regorizo com todos vós, e vós também alegrai-vos e regorizai-vos comigo. Missão de Timóteo e de Epafrodito. Tanto Timóteo como Epafrodito foram apóstolos de Paulo. Inclusive Timóteo tem a sua duas cartas, na verdade, que é lá para o final. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que ele tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como se preocupa que vos diz respeito, pois procuram entender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que, prova de como filho ao lado do Pai, ele serviu comigo a causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que eu puder, como vão as coisas comigo. Puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor que eu mesmo possa logo ir aí. Entretanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão e meu colaborador e companheiro de lutas, e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudade de todos vós e muito preocupado porque ficaste sabendo que esteve doente. E de fato esteve doente às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, porque se não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressai-me em enviá-lo, assim que podeis revê-lo, com isso vos alegrareis, e eu mesmo que fico menos triste. Recebei, ó, pois, Senhor, na tua glória, e tende em grande estima pessoa como ele, pois, pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a vida para atender-vos a minha necessidade. Então aqui nós terminamos a leitura de Filipenses 2. Agradeço a todos pela participação. Amanhã, às 8 horas, eu volto com mais uma leitura bíblica. Tenha um ótimo final de sábado e até amanhã. Tchau, tchau.